Olá pessoal, estamos começando mais aqui um programa nas ondas da mediunidade. Estamos de volta aqui, né, ao nosso estúdio, nosso cenário que vocês já conhecem. Nosso primeiro programa fora da rádio, aquilo que a gente falou, né, foi uma experiência bacana e a gente pretende sim retornar lá em breve, né. Então somos muito gratos pelo período que passamos lá, conforme a gente falou no programa da semana passada, né. Bom, deixa eu dar um recadinho para vocês. Então vocês viram aí, quem pôde acompanhar na terça-feira, nós voltamos aqui com o nosso podcast, aqui no nosso canal, né, fazendo as entrevistas, conversamos com a Ana Forginelli, falamos sobre apometria, foi um papo bem legal. Se você não acompanhou, recomendo que você veja. A gente falou muito dessa questão da apometria terapêutica, se ela existe, como que funciona, se dá para fazer autoapometria. Então tá bem legal, tá aqui na playlist aqui no canal, assiste lá, tá? Segunda-feira nós chamamos nosso estudo mediúnico aqui e às quintas-feiras, nosso tradicional nas ondas da mediunidade, aqui agora, pelo menos por enquanto, no nosso canal, tá bom? Bom, o programa de hoje, eu tive que deixar gravado, tá? Como vocês podem ver, porque nesse exato momento eu tô em um compromisso, não daria para fazer ao vivo. Então eu gravei, não tem problema nenhum, mas eu vou tentar acompanhar com vocês aqui no chat ao vivo, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida, quiser dar um bom dia, dar um olá, vou estar acompanhando com vocês aí, tá certo? O programa de hoje, pessoal, eu queria trazer um assunto aqui, que ele, na verdade, é um tema que assim é bem difícil e isso é para as pessoas que já têm um tipo de mediunidade, né, que já recebem, principalmente as pessoas que fazem psicografia ou então de repente recebem mensagens, né, pode ser através de sonhos, mas principalmente quando não é em sonho, principalmente na vigília, né, quando está acordado aqui, você percebe uma presença e tem alguém te transmitindo alguma informação, mas é informação, por exemplo, de um parente de alguém, né? Alguém que está querendo passar uma mensagem para alguém. Olha como a responsabilidade que é você passar uma mensagem dessa, né? Porque uma coisa é você receber informações, por exemplo, de mentores, né? Algum guia que está ali com você e te passa uma mensagem, como eu publico várias vezes lá no Instagram, né? Mensagens que são para o coletivo, né? Para a gente poder refletir, são mensagens terapêuticas, mensagens de apoio, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida aqui. A coisa muda de patamar quando a gente começa a interagir com desencarnados, familiares de pessoas que querem transmitir mensagens mesmo, né? Porque aí o próprio médium, a pessoa que está recebendo essa informação, ela precisa estar muito segura, né, e ciente daquela veracidade daquele assunto, porque existem espíritos que são mistificadores, né, espíritos que querem ficar enganando a gente, né, então assim, são os espíritos zombeteiros. Então assim, isso é um trabalho que é um tabu para todo mundo que está desenvolvendo a mediunidade. Mas como é que eu vou saber se isso é meu, se isso não é meu, se é mediúnico, se é anímico, se é realmente um espírito que está passando essa informação para mim ou não? E o caldo, ele engrossa mais quando a gente está lidando com essa situação, né, de uma pessoa desencarnada. Então, por exemplo, sei lá, um parente de um conhecido meu entrou em contato comigo para mandar uma mensagem para, sei lá, para o seu filho ou para alguém que ficou. Poxa, e aí? Como que eu posso validar isso? Realmente é muito difícil, né? É somente a experiência que vai trazer para o médium, para quem está recebendo aquela mensagem ali, essa validação. Então, por que eu estou querendo tocar nesse assunto? Porque essa semana, especificamente, aconteceu comigo mais um caso desse, né? Não foi a primeira vez, e é engraçado que essa pessoa que recebeu, para quem foi direcionada essa mensagem, é uma amiga minha, que eu já não falava com ela há muito tempo, amiga minha de lá, sei lá, já deve ter aí pelo menos uns 10, 12, 15 anos mais ou menos que a gente perdeu o contato, assim, né, diário e tal, até porque a vida, ela se mudou, ela casou, então, enfim, e a gente tem contato, assim, na rede social, sigo ela lá, mas assim, a gente não tem um contato de convívio mesmo, né, aquele laço mais estreito de amizade, a gente não tem mais de aproximação física. Então, assim, poxa, como que eu posso chegar e transmitir uma mensagem dessa para ela, né? Como que a gente pode fazer esse processo de transmitir essa mensagem, ainda mais tratando inclusive foi até a mãe dela que passou essa mensagem. Então olha como é um campo muito delicado, né, para você chegar e você transmitir a mensagem para alguém. Primeiro tem que ser só em você receber a mensagem,
já traz para a pessoa que recebe, para o médium ali, essa dúvida gigantesca. Poxa, mas caramba, será que isso aí realmente foi mesmo a pessoa? É a mãe dela que está ali? Essa mensagem é verdadeira, né? Então, assim, como que eu posso validar isso? Eu estou sozinho aqui, como que eu posso para fazer essa validação? Então, assim, realmente não tem uma cartilha pronta para a gente poder dizer como você vai fazer, mas alguns passos é importante você dar, né? A gente sempre fala aqui, né, tanto aqui no programa, quanto principalmente lá no nosso estudo de segunda-feira, que o autoconhecimento é importantíssimo nisso, assim, 80% do processo, porque você precisa saber, pessoal, vocês que estão desenvolvendo, assim como eu também, todos nós, né, a gente precisa o máximo que a gente puder ter de conhecimento sobre a nossa personalidade, as nossas emoções, né, os nossos desequilíbrios. A gente precisa ter muito bem mapeado os nossos desequilíbrios, a gente precisa saber as nossas dificuldades, quando a gente está externando a nossa personalidade ou não, quando a gente está externando uma dificuldade emocional ou não, ou se a gente está externando algo energético mesmo de verdade, porque as sensações energéticas, as sensações psíquicas, elas podem se confundir também com condicionamentos emocionais. Pode se confundir. É daí que vem a questão dos médios que acham que estão, né, recebendo ali informações de espíritos bacanas, espíritos evoluídos. Na verdade não, às vezes é a própria o inconsciente do médium, que vem a parte anímica dele, mas que já se mistura já com o processo de fascinação, de ele estar querendo incorporar ou receber mensagens de espíritos importantes, e aquilo fica uma ideia fixa dele, né, e aquilo fica no inconsciente dele. E aí quando ele recebe alguma coisa, ele acha que ele está recebendo, e isso pode ser parte do emocional dele que está vindo à tona, e ele interpreta isso como um processo de canalização, um processo de mediúnico, e na verdade não é. Por quê? Porque o médium, ele não se conhece. Ele não conhece as suas próprias dificuldades, as suas próprias sombras. E aí você entra no processo de fascinação, no processo de mistificação, onde os espíritos podem te utilizar, começam a zombar de você, né? Então, assim, isso é um processo que é muito sério, principalmente para quem tem essa abertura mediúnica de receber informação, de fazer uma psicografia, porque você está lidando com uma outra pessoa, é uma outra consciência que você vai transmitir. Então, por exemplo, nesse caso meu, poxa, como é que eu vou chegar e transmitir para uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo? Ainda mais um caso tão sério desse, que é uma mãe, tem uma ligação fortíssima, né, mãe e filha. Então, olha o peso de responsabilidade que é. Então não adianta, é aquilo que a gente sempre fala, não adianta a gente ficar se preocupando somente com os fenômenos, em desenvolver fenômeno, em ter ali as experiências. Não, a gente precisa se conhecer, a gente precisa criar um mapeamento muito detalhado nosso, as nossas sombras, as nossas dificuldades, e ainda assim a gente vai estar sujeito às falhas e os enganos, mas a gente fazendo esse processo, a gente minimiza bastante, e a gente passa a se conhecer, e a gente passa a ter bagagem mediúnica, emocional e parapsíquica para a gente saber se essa sensação que eu estou sentindo aqui agora, ela é uma sensação verdadeira, mediunicamente falando, ou se é uma sensação anímica minha, se é alguma coisa emocional, porque elas se misturam muito, e é uma linha muito tênue para você separar o que é realmente mediúnico e o que não é mediúnico, principalmente para quem está iniciando. Somente o tempo vai poder trazer um pouco mais dessa bagagem da certeza, mas ainda assim é sempre importante manter ali um pezinho na descrença, na dúvida, para não sair falando o tempo todo achando que não, porque é ali que você cai. É ali que você cai. Então, como é importante e como é que a gente faz para trabalhar isso? É a tecla que a gente sempre bate, é o autoconhecimento. Porque você imagina, se você quer desenvolver um trabalho de psicografia, que é um trabalho lindíssimo, e você está lidando diretamente com a dor do outro, você está sendo ali um verdadeiro terapeuta para aquela pessoa que está recebendo aquela informação, aquela carta ali daquele familiar que ela perdeu. Então, olha o peso de responsabilidade que isso tem.
Olha o peso kármico que isso pode gerar para você. Olha o peso kármico. Veja a responsabilidade que é você fazer uma psicografia para alguém. E aí você imagina, a pessoa vai lá no centro, no local onde você trabalha, buscando uma resposta de um sofrimento que ela tem, e você na posição do médium, achando que está ali fazendo o trabalho, recebendo ali informações dos espíritos, do familiar da pessoa, na verdade não, está sendo enganado e passando uma falsa informação para a pessoa. Então olha o peso que isso tem karmicamente para a própria pessoa, né? Olha o peso que tem. Então é importante, pessoal, a gente sempre trabalhar muito, principalmente para quem quer desenvolver essas questões de passar informação. Por quê? A mediunidade nada mais é do que você está transmitindo, né? Fazendo um intercâmbio entre planos ali. E aí, voltando para esse caso, poxa, a pessoa que eu já não via há anos, e aí me veio essa experiência. Por mais que, para mim, eu tivesse certeza do que estivesse acontecendo, ali, certeza que a gente diz sempre entre aspas, né? Porque a gente nunca tem certeza de nada. A certeza que eu digo, os padrões que foram instalados da comunicação, o conteúdo que foi passado, né? Eu analisei várias vezes aquele conteúdo, eu procuro validar aquilo de várias formas. Então, quando eu recebo esse tipo de informação, eu não chego e já falo para a pessoa direto. Não é assim que funciona. Às vezes, eu levo até dias para falar, e às vezes eu nem falo. Quando eu não tenho ali a chancela da minha certeza de que eu posso e eu tenho abertura para falar isso para a pessoa, e essa certeza ela vai depender da abertura que a outra pessoa tem para receber também. Como que eu vou chegar para uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo e falar sobre essas questões? Eu não sei qual o tipo de abertura que ela tem espiritual para isso. Eu não sei como que esse tema vai chegar no coração dela, né? Então veja como é muito delicado esse processo da mediunidade, nesse sentido de você transmitir informação, de você transmitir uma mensagem de um desencarnado, que eu acho que todo mundo gostaria de encontrar seu ente que já partiu, né? Conversar, receber uma mensagem, todos nós queremos isso. Todos nós. Mas veja como é complexa a coisa. Não é tão simples assim. Então, nós que estamos aqui nesse papel e você que está aí querendo desenvolver essa questão da mediunidade, a gente precisa ter muita responsabilidade nisso. A mediunidade ela não pode ser encarada como uma brincadeirazinha mística. Algo para suprir a sua necessidade do ego, para suprir ali uma vaidade, para você dizer que você vê, que você se comunicou, que você encontrou com fulano. Não é isso. Isso é muito raso. É por isso que muitas pessoas não conseguem desenvolver as suas parapercepções. Porque o objetivo não é o crescimento pessoal. O objetivo é só status, é só você associar isso com uma vaidade, com um ego muito grande e dizer como se fosse um poder. É por isso que muitos médiuns caem. Muitos trabalhadores aí que têm potencial não avançam. Por quê? Por causa da preguiça, do desenvolvimento, do estudo. Mas não compreende que o estudo em si, o desenvolvimento pessoal, ele é parte já do processo mediúnico. Quando o fenômeno ele se instalar, seja através de uma psicografia, de um contato, não importa. O fenômeno em si, ele é só a cereja do bolo do processo todo. Por isso que eu falo, você quer realmente desenvolver sua mediunidade? Você está com vontade verdadeira para você crescer, principalmente? Porque é chato, leva tempo, você não sabe quanto tempo vai levar. Às vezes você vai passar essa vida inteira e nada vai acontecer. É isso que acontece. Porque uma coisa é você romantizar, você vê já a coisa acontecendo, outras pessoas falando que é isso, que é assim, que é assado. Mas na prática, no dia a dia ali, é muito chato, é doloroso, porque você precisa entrar em contato com você precisa se vencer a si mesmo todos os dias. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer isso. As pessoas querem pular as etapas e já ir direto para o fenômeno, para a comunicação, para ajudar, para sair, para fazer projeção astral, para ajudar lá no astral. Mas aqui na vida física pouco faz ou nada faz para ajudar ninguém. Então, a gente precisa
pensar sobre realmente qual é a nossa vontade em desenvolver alguma coisa. E isso não se aplica só à mediunidade, isso se aplica para tudo na nossa vida. Quando você entra num projeto novo, qual é a vontade mesmo de você desenvolver aquilo ali? É porque aquilo tem um valor para você? Aquilo tem um valor agregado, de repente, para ajudar até outras pessoas? Ou a gente está visando só um retorno financeiro? Né? Um retorno financeiro, que é a grande maioria das vezes. É por isso que nós negligenciamos os nossos sonhos. Porque a gente não tem coragem de seguir ali aquilo que tem valor pra gente. A gente só corre atrás daquilo que tem preço. Matéria, dinheiro. E na mediunidade não vai ser diferente. Só que no caso, fazendo um paralelo, uma analogia da mediunidade, a matéria, o preço, o dinheiro, seriam os fenômenos. E não o valor que isso traz para o médium, principalmente. Qual é o valor, Igor? Você se melhorar, você crescer, você se descobrir, você se mapear, que é todo o processo chato da coisa, que ninguém quer fazer. A gente fica focado só o quê? Na prática, no fenômeno, no objetivo final. E que de verdade, na minha opinião, é o que menos tem importância. É o que menos tem importância. É o que mais chama atenção, né? É o mais legal, é o mais bonito de se ver, né? Olhando assim superficialmente, é o mais legal. Poxa, caramba, tô tendo contato, tô fazendo projeção astral, embora a projeção não seja nada mediúnico, né? Mas a gente tá englobando tudo, parapsiquismo também. Então, assim, é muito legal isso. Realmente é muito legal. Mas qual o propósito que isso tem pra você de verdade? Então você agora que tá me assistindo aí, qual o propósito que você tem em desenvolver a sua mediunidade, desenvolver a sua espiritualidade, fazer esse famoso despertar espiritual? Qual é o propósito disso tudo? É para você se tornar uma pessoa melhor de verdade? É para você crescer realmente? Então você estaria disposto e disposta hoje, se nesse exato momento o seu mentor espiritual aparecesse para você, na sua frente aí, dizendo, olha, a partir de agora, você vai transformar a sua vida, não no sentido material, onde você vai se transformar numa pessoa melhor. Você vai entender seus traumas, você vai entender seus medos, e você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Mas, em contrapartida, você nessa vida não vai ter nenhum tipo de experiência ou fenômeno espiritual. Por mais que você estude, por mais que você pratique, você não vai ter. Você topa? Você quer fazer esse acordo? E aí, o que você responderia para você? O que você responderia para o seu mentor? Você aceitaria se tornar uma pessoa melhor, no sentido de você trabalhar suas questões emocionais, trabalhar os seus medos, você crescer como consciência, crescer como uma pessoa, se tornar uma pessoa melhor, que às vezes você pode até achar que, não, mas eu me acho uma pessoa boa. Eu me acho, pois é, mas todos nós temos buracos internos de dificuldade que a gente não percebe. Eu também já pensei assim, poxa, mas eu não tenho problema nenhum, não tenho problema emocional nenhum, não tenho trauma nenhum. Pois é, mas a gente só percebe isso quando a gente passa e a gente ressignifica isso. E aí você olha para trás e você vê, poxa, caramba, realmente eu tinha muita dificuldade e eu naquela época não enxergava. Então aquilo que eu achava comum, normal, não era. Aquilo não era normal. Poderia ser comum para muitas pessoas, mas não era normal. Eram dificuldades que eu tinha, que se externavam em várias questões, e eu não percebia aquilo como uma dificuldade. A partir do momento que eu pude trabalhar aquilo, entender que aquilo era uma dificuldade, sim, emocional minha, que estava relacionada com coisas até da infância, aí eu pude... Falei, caramba, realmente eu tinha coisa ali para trabalhar. E na época eu não imaginava isso. Então, assim, todos nós temos. Todos nós temos. Então, se o seu mentor chegasse aí, o que você diria para ele? Você assinaria o contratinho lá? Tá bom, então eu aceito nessa vida começar a trabalhar as minhas questões, mas eu não vou ter nenhum tipo de experiência espiritual, parapsíquica, não vou ter sensibilidade de nada. Meu campo espiritual vai se fechar, entre aspas, ele vai se fechar, você não vai ter percepção nenhuma. E aí? Você aceitaria isso? Ou não? Ou por outro lado ele diria, olha, a gente também pode fazer o seguinte, a gente abre seu campo de percepção todo,
Você vai ter sensação, vai ter visão, vai ter contato, mas por outro lado, a sua parte emocional ela vai pegar bem profundo em você. E por mais que você trabalhe ali, você não vai conseguir se livrar. E aí? O que você escolheria? Pois é, essa é a questão. Então, a gente precisa entender qual o propósito que a gente tem realmente em desenvolver alguma coisa. Isso traz valor para você de verdade? Ou é apenas mais um mecanismo onde você está vinculado só com preço, só com a matéria, só com o objetivo final, e aquilo não vai ter nenhum valor agregado para você? É isso que a gente precisa pensar. É isso que a gente precisa analisar. Outro fato que todo mundo quer, eu quero encontrar com meu mentor espiritual. Tá, legal, bacana, pra quê? Ele aparece, o que você queria? Ele aparece na sua frente, o que você ia pedir pra ele? Você ia jogar em cima dele, despejar em cima dele todas as suas dificuldades aqui da matéria? Ia pedir pra ele dar um rolezinho com você no espaço? O que você ia pedir? Qual o propósito que você tem? Isso a gente não pensa, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa ter propósito nas coisas, pessoal. Tem que ter um propósito maior. Então esse fato que aconteceu comigo essa semana, que eu pude, aí resumindo, eu passei a informação para a pessoa, eu transmiti a informação para a pessoa, e aquilo acolheu, então gerou valor para ela, teve valor para ela, né? E por que eu tô falando isso? Porque é isso que a gente precisa focar, no algo a mais. O importante para mim não foi o contato da pessoa em si comigo, da mãe no caso comigo, não. Isso faz parte porque eu tô no jogo para isso. Eu tô aberto para isso, faz parte. Se eu sou uma ferramenta útil, tudo bem. Eu fui só uma ferramenta ali. Mas o que aquilo trouxe de valor agregado, além da informação em si, é o que levou para a pessoa, o que levou para ela. Então, certamente, essa informação para ela transformou em algum ponto que de repente ela tinha uma dor ali profunda. Os outros familiares dela, se ela compartilhou com as outras pessoas. Mas entende aonde eu estou querendo chegar? A gente precisa aprender a projetar a nossa vida, isso para todos os campos, eu repito, para todos os campos. Eu estou utilizando a mediunidade como um exemplo, mas para todos os campos a gente precisa começar a trabalhar naquilo que gera valor para a gente e não preço. Isso se aplica à nossa vida profissional. Quanto de nós aqui, e eu já passei por esse processo também, que a gente está trabalhando em algo que a gente não gosta só para ter um retorno financeiro. E aí, o que acontece? Você coloca um preço muito alto nisso, que às vezes você paga até com a sua saúde. É o preço que você paga. Você perde uma encarnação inteira fazendo algo que você detesta, que não gera valor para você, e aquilo vai te deixando doente aos poucos, ao passar dos anos. Tudo em troca de quê? Dinheiro. Uma falsa sensação de estabilidade. E aí você negligencia uma encarnação inteira por conta disso. Por apegos na matéria. Isso não é a grande maioria? E isso pesa mais para quem tem conhecimento espiritual, que estuda sobre espiritualidade, que acredita na continuação da vida, que aqui é só um momento transitório. Então, como você acredita nisso e você desperdiça, entre aspas, uma encarnação vivendo uma vida completamente contra você, contra os seus princípios, contra os seus valores, vivendo uma vida de extrema infelicidade em todas as áreas. Isso pega no trabalho, nos relacionamentos, às vezes na família também. Então como que pode isso? Então a gente precisa aprender a trabalhar a nosso favor, a trabalhar em aquilo que gera valor agregado para a gente. Porque aí, como consequência, o material ele vem. Falando agora da parte financeira, o material ele vai vir. O que acontece é que a gente fica fazendo muito esforço para conquistar coisas materiais, ter dinheiro, se esforça para ter dinheiro, coloca ali a nossa saúde em jogo para ter um trabalho desgastante, para ter dinheiro. E quanto mais a gente se esforça, parece que menos a coisa vem. E é justamente isso.
Quanto mais a gente se esforça para ter alguma coisa que não condiz com valor para a gente, mais sacrificante aquilo vai fazendo. Porque é nosso espírito, nossa alma gritando, avisando que a gente está no caminho errado. Então, que a gente hoje, a partir de hoje, a gente faça uma análise sincera das nossas vidas, eu aqui, vocês aí, e veja se a sua vida, tudo que você está empreendendo hoje, você empreende com base em valores ou coisas secundárias. É isso que a gente precisa fazer. O que você faz hoje em todo o seu campo, familiar, profissional, relacionamento, espiritual, todos os campos, tem valor agregado ou é apenas o foco é outro? O foco é só ali, o fenômeno, o foco é só o dinheiro, o foco é só a coisa material, o foco, trazendo para um relacionamento, é tampar ali um buraco de uma carência com um relacionamento abusivo. E aí? Você precisa ser verdadeiro e verdadeira com você para analisar isso na sua vida e começar a aplicar as mudanças. Porque não adianta a gente utilizar o mundo espiritual, a espiritualidade, para a gente fugir desses problemas, que é o que muitas pessoas fazem. Todo mundo quer correr para a espiritualidade, correr para os braços dos mentores, para tentar solucionar questões que cabem unicamente a todos nós. Porque se nós estamos aqui encarnados, essa vida é uma responsabilidade nossa, cada um tem a sua vida, cada um tem sua responsabilidade, então você é responsável única e diretamente pela felicidade da sua vida. Enquanto a gente não começar a gerar valor para a gente em tudo aquilo que a gente empreende, a gente jamais vai encontrar essa suposta felicidade, esse estado de felicidade. E aí a gente vai continuar sempre com buracos enormes dentro da gente, com vazios existenciais, até que a gente aprenda a olhar para aquilo que tem valor pra gente. Tá bom? Então fica essa reflexão pra gente. Isso se aplica tanto para as questões mediúnicas, como para as questões também do nosso dia a dia. Então você que quer desenvolver um trabalho mediúnico de passar informação para as pessoas, não tem que focar no objetivo final, que é o fenômeno, que é a transferência da mensagem em si, que é a última parte do processo. Não, você tem que se preocupar em você ser e se tornar uma boa ferramenta, uma ferramenta disponível para que o mundo espiritual possa aí sim te utilizar para você chegar naquele objetivo final, que é você transmitir a mensagem e aquilo gerar um valor agregado, não só para você, porque é muito gratificante, mas principalmente para a pessoa que recebe. Tá bom? Então fica essa reflexão pra gente nesse evento que aconteceu comigo essa semana. Eu quis trazer para vocês aqui pra gente poder pensar. E aí? Você age na sua vida com base no valor ou com interesses secundários? Te espero então semana que vem às 10 horas da manhã aqui no nas Ondas da Mediunidade e segunda-feira às 19 horas nosso estudo mediúnico. Muita paz, muita luz, uma boa semana, um bom final de semana e até lá.